Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final da Copa do Mundo 2025, galera! Quem vai ganhar esse campeonato? E mais, quem vai ser o terceiro jogador aqui desse torneio que vai se qualificar para o torneio de candidatos? A gente vai ver aqui a disputa, portanto, entre Andrei Zipenko e Nodirbek Yakobev, na primeira rodada aqui da disputa de terceiro e quarto lugares, e também a partida da final, Javokir Sindarov contra o super jogador chinês Wei Yi, galera. Campeonato chegando ao fim, aqui o campeonato bastante emocionante. E bora lá, começando com o Andrei Zipenko, que abre aqui com o peão do rei, galera. A primeira de duas partidas, hein? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. O Yakobev já rasga uma siciliana, ele quer ganhar. Aqui os cavalos são desenvolvidos, D4 abre a posição, peão toma, cavalo toma, os cavalos se desenvolvem, peão está bem protegido. E aqui E6, o bispo quer jogar. Temos cavalo toma e depois de peão de B toma, aqui as brancas seguem com o lance E5 atacando o cavalo. E agora o cavalo centraliza em D5 e cavalo em E4. Linha bem conhecida dos grandes mestres, teoria de abertura, jogaram isso daqui sem pensar, né? Eles ainda estão no seu preparo. Bispo B7 foi a escolha aqui do Yakobev. Bispo D3 jogado aqui pelo Zipenko. Dama C7 F4 faz a proteção do peão central. E aqui cavalo B4 diretamente atacando o bispo. Bispo em E2 e aqui C5 foi jogado pelo Yakobev, abrindo a atividade do bispo de Casas Claras. E por isso o bispo em F3 aqui foi jogado. Notem que é convidativo vir para a casa de D6, mas não funciona, né? Porque mesmo que você vai tomar de peão aqui para poder defender aqui o peão depois, dama C6 dá uma incomodada, né? Dá uma incomodada forte. Enfim, poderia seguir dessa maneira. Mas as brancas realmente não ganham nada com isso, né? As pretas, de fato, têm aqui uma boa posição. Esse peão aqui a gente fica na dúvida se ele é um peão forte ou um peão fraco. E, enfim, poderia seguir dessa maneira. Mas aqui bispo em F3 foi jogado pelo Zipenko. O melhor lance, protege o cavalo. Temos agora o lance bispo D5. E aqui, então, o Yakobev saiu já do seu preparo, né? Acho que desde o C5 aqui. Quando é que ele saiu do preparo? Dama aqui em C7 ele já saiu do preparo, né? E fez um excelente lance. Enfim, até aqui bem equilibrado. E agora bispo D5 é o primeiro lance que quebra essa sequência de lances bem feitos de abertura. Aqui poderia jogar outra coisa. Bispo E7, seguir o desarrollo, preparar para rocar. Bispo D5, um lance ambicioso. E agora seguimos aqui com o roque, colocando o rei em segurança e não se preocupando com esse peão. Por exemplo, cavalo por A2, será que é uma ameaça importante? Aqui tá vindo o cavalo D6, opa, esse lance vem com cheque. Quando o peão retoma, tá atacando a dama, tá atacando o bispo e tá atacando o cavalo. As brancas vão ganhar material. Bispo toma, a dama continua atacada. E se a dama tentar defender aqui o cavalo, cai a torre, né? Então, no final das contas, não dá para tomar esse peão de A2. E de bispo menos ainda, acho que aqui é mais direto, só C3, o computador diz talvez algum outro lance, só esse aqui é simples, já é o suficiente aqui para ter vantagem. Por isso o bispo E7 seguiu aqui pelo Yakobev, temos agora C3 atacando o cavalo, se o cavalo capturar em A2 ele é um cavalo sem volta, por isso o cavalo C6 foi jogado. E agora bispo em E3, aqui era possível fazer esse lance aqui, os computadores gostam muito desse lance aqui atacando a dama. E depois de bispo toma, a torre toma, e o peão está protegido e a dama tem que sair e seguir com F5, permitindo aqui um C4 com cheque, seguido de roque, e aqui tem F6 e as brancas têm um ataque poderoso. Tem um ataque poderoso, de repente esse bispo vai ganhar atividade, as peças vão chegar aqui na ala do rei, e é difícil de parar esse ataque. Mas isso não aconteceu porque o Zipenko não encontrou esse lance e seguiu com o lance bispo em E3, um lance de desenvolvimento, um lance natural, mas perdeu essa oportunidade, por isso o computador chama de erro. Roque foi jogado, o cavalo G3 propõe trocas, bispo toma, dama toma, e aqui o lance jogado foi D5, expandindo aí no centro, tentando criar uma maioria aqui de 2 contra 1, e agora é melhor tomar esse peão, peão toma foi jogado, bispo toma e F5 segue no ataque. Bispo por cavalo, temos dama toma e aqui mais trocas danificando a estrutura de peões. E o Nodirbek Yakobev segue com C4, partida impecável até agora, 21 lances, extremo equilíbrio, igualdade. Peão toma, temos trocas, torre toma, e agora torre D1 tentando ganhar aqui a sétima horizontal,
torre B8 no limite, o melhor lance vai para o contra-ataque, tirando proveito que a casa de B3 está bem controlada e o peão de B2 está atacado. E aqui torre D6, não brinque em serviço, é todo mundo atacando todo mundo, o cavalo tem que sair daí. E agora o peão em E6 cai atacando o cavalo vem para G4 com um tempo sobre bispo, mantendo esse peão atacado também, mas agora bispo C1, não tem problema, aqui torre D8 foi jogado, agora as pretas estão ameaçando aqui, torre D1 com cheque, a posição é boa, mas o lance jogado foi preciso, cirúrgico, o rei aqui em F1, e já não funciona a torre D1 porque a torre volta para defender, a torre protegida aqui pelo rei. E notem que se você tentar algum desvio aqui, por exemplo, com o cavalo em H2 aqui com cheque, simplesmente rei E2 e o cavalo agora ficou mal colocado, então não funcionaria. A partida segue com o lance rei F7 atacando a torre volta para E2 e agora a torre D5 ganha margem de manobra para a torre. Agora, a questão material aqui está começando a pesar, porque esse penco tem um peão a mais. Ah, Rafa, mas é um peão dobrado. Mas é um a mais. Aqui o ponto todo pode ser um dobrado, mas aqui tem uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. E isso pode ser o perigo, né? Se fosse aqui 2 contra 2 e aqui 2 contra 1, aí estaria provavelmente equilibrado, né? Aqui não teria uma vantagem real você ter 2 peões dobrados, mas o problema aqui é o 3 contra 2. Rei E1 foi jogado, e aqui cavalo em E5, de repente o Yakobev começa a não achar os lances que ele tem que achar, pelo fato de ele ter um peão a menos, ele teria que jogar com mais energia, é difícil de dizer que ele teria que jogar um rei F6 ou A6, ou H5 não é tão estranho, mas enfim, o lance jogado foi cavalo E5, que faz algum sentido, porque o cavalo quer vir para casa de D3, e aí a gente vê que o xadrez é um jogo difícil, né? Porque você fala o seguinte, cara, esse lance aqui ele só pode ser muito bom, né? Um lance que vai para um cavalo aqui na casa de D3, mas tem uma falha esse raciocínio. O posto, que é o peão de C4, o posto garantidor do cavalo é bamba. É muito fácil você cutucar esse peão aqui com B3 e esse é o erro estratégico aqui do Yakobev. Quando ele segue com o cavalo E5 é porque ele está com pouco tempo no relógio e faz essa má avaliação. E agora B3 diretamente, sem perder tempo aqui, o Esipenko já bate no posto do cavalo. O cavalo cai na cilada com o cavalo cheque. E aqui rei D1, galera, não temendo ataques descobertos. Rafa, aqui cavalo F4 ganha a torre, porque dá cheque descoberto e tá atacando a torre. Não ganha porque a torre cobre aqui o cheque, né? Então não funcionaria. Por isso o H5 foi jogado, mas aqui pelo menos ir para esse final aqui com um peãozinho a menos, dá para tentar alguma coisa, hein? Não é que tá garantido aqui que vai ser melhor isso daqui, mas não, aqui o computador joga cada coisa, deixou jogar a torre na... Bom, aqui é final o computador sabe melhor do que o humano, mas aqui, segundo máquinas, talvez desse para ser um pouco mais resistente com o cavalo por bispo, mas o Yakobev segue aqui com H5, e agora bispo D2, faz o guarda-chuva, protege o rei, sai do ataque do cavalo, torre A5 ataca o peão, mas agora bispo E3 protege. Esse cavalo começa a ficar ameaçado. Ele, por enquanto dá para ele tentar escapar ainda, hein? A partida segue com o lance A6 e agora B por C4 captura mais um peão, já são 2 peões a mais. E aqui torrinha E5, mais bispo D4, e esse lance faz uma coisa muito poderosa. Ele não apenas ataca a torre, ele tira completamente as casas do cavalo. O cavalo já não tem mais casa, galera. O Yakobev não percebeu a cilada em que ele mesmo se colocou. Torre G5 foi jogado, mas agora rei C2 e o cavalo não tem mais para onde ir. E por isso a partida seguiu com o lance torre por G3, simplesmente capturando o peão e defendendo o cavalo. Mas depois disso, que bispo poderoso esse aqui, hein? Depois de bispo E3, meus amigos, Yakobev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não tem mais fuga para este cachorro. Não há nenhuma casa disponível para esse carinha. E esse cavalo vai ser perdido. Essa maioria aqui é muito devagar para avançar. Quando ela avançar, as brancas já tomaram esse peão, já estão avançando. No final, sacrifica o bispo se precisar no peão passado das pretas. E as brancas já vão ter os 3 peões lá em cima promovendo, né? Bela partida aqui. Andrei e Esipenko saem na frente nessa disputa. Eles vão jogar mais uma partida.
O empate favorece o Esipenko. O Esipenko tá, portanto, a um empate de poder jogar o torneio de candidatos, galera. Ele que não passou para a final de maneira dramática, né? Ele pendurou uma torre limpa no tie-break ali, nos tie-breaks, né? Então ele foi... mas ele ainda luta pela vaga pelo torneio de candidatos, que é o mais importante para esses jogadores. Eu acho que, claro, todo mundo quer ganhar o torneio para fazer currículo, para ganhar dinheiro, para tudo. E até mesmo como carreira mesmo, né? É um bom sinal, né? De que você pode ir bem no torneio de candidato. Mas aqui, ganhar a vaga para o torneio de candidatos é simplesmente histórico, né? Então, se o Andrei Zipenko conseguir isso, realmente ele vai ter a sua oportunidade de ouro de jogar um torneio desse calibre que pode levar até mesmo ao título de campeão do mundo. Aqui a gente teve uma precisão bastante alta. 96,8 para Andrei Zipenko, 89,8 para o Yakobev. Por enquanto, deu Zipenko, jogou de uma maneira perfeita aqui essa partida, em uma precisão muito, muito, muito violenta. E aqui a gente segue também agora com a final. Javokir Sindarov contra ele, o chinês, o jogador de cubo mágico, Wei Yi, galera. A China quer o título de volta, mas o Uzbequistão também quer. A partida começa com E4. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e aqui cavalo F6, a Petrov do Nepo, galera. Eu falo que essa defesa é poderosa. Aqui temos o lance D4, cavalo por E4 e bispo D3, diretamente atacando o cachorro. D5 faz a proteção e as brancas recuperam o material com cavalo por E5. Eu já cometi o erro de jogar bispo D6 aqui, não é exatamente um erro, mas a minha posição acabou ficando ruim aqui. Eu acho que eu tinha que ter tomado aqui em C3, não tomei, joguei C6, qualquer coisa. Já fiquei mal aqui, acho que pendurei peão, fiquei mal aqui. Então tem que saber o que tá fazendo. Claro que esses caras sabem. Cavalo D7 foi jogado roque, e aqui cavalo toma, peão toma e cavalo vem para C5, atacando diretamente o bispo. E F4 foi jogado pelo Sindarov, atacando já de maneira prematura. Cavalo toma, dama toma e aqui G6 tentando parar esse ataque, respeitando. E bispo em E3 segue o desenrollo das pedras. C5 ganha espaço, afinal de contas as pretas têm 4 contra 3 na ala da dama, elas têm que ativar essa maioria. E as brancas vão tentar ativar 4 contra 3 na ala do rei. Cavalo C3 foi jogado D4 sem perder tempo. Cavalo centraliza e agora bispo vem para E7. Interessante o lance bispo E7 e não bispo G7. A gente sempre pensa que quando jogou G6 tem um vácuo aqui, não é assim? É praticamente automático. É muito raro a gente jogar, a gente tem uns vícios no xadrez, a verdade é essa, a gente fica cheio de vício, né? E aí a gente joga errado. Joga o G6, vai jogar bispo G7, automático. Não, aqui o EI mostra, pensa fora da caixa, joga de uma outra maneira. Bispo F2 foi jogado e agora bispo em F5 coloca uma pressão aqui incômoda para cima do cachorro. E agora dama em E2 sai dessa cravada. Roque G4 sem titubear e o bispo atacado volta para D7 e aqui bispo G3 dá suporte para o peão central, dá atividade da torre, dá suporte para F5, belo ataque vem fazendo o Sindarov. Mas aqui o chinês, o Wei, me encontra um lance alienígena. Completamente alienígena, um lance que a gente não consideraria, a gente jogaria bispo C6 aqui, vamos falar a verdade, ia tentar fazer um planinho safado desse, eu não sei o que a gente ia... Provavelmente, não tô dizendo nem que é ruim, talvez até seja bom isso, né? Provavelmente é bom, mas é bem ardido, tá levando F5 e tal. Olha a ideia desse chinês, ele segue com o lance D3, galera. Esse lance é um pouco alienígena, porque você fala, o que tá fazendo? Ele tá entregando aqui o peão de novo. E agora peão por D3 foi jogado. E agora, seguir como? Com F5. Isso aqui não existe. É de outro planeta. Olha o nível desses caras, meu. O nível do Wei está assustador. Assustador. D3 seguido de F5. Eu vou voltar à posição. Né? Pretas jogam. Cara, D3 seguido de F5, não é bizarro, porque não é F5 direto, aqui tem peão toma passando, bispo toma, e aqui tem dama C4 com cheque. O problema é esse. Então D3 foi para bloquear a dama, né? Aqui da dama ir lá para casa de C4, e ganhando atividade, pressionando aqui em C5, e com as peças bem ativas, e com igualdade material, né? Então, para evitar isso, o Wei joga com D3.
Porque agora se dama toma, aí não, aí bispo por G4 recupera o material imediatamente. Então a ideia realmente é fechar aqui, esse peão vira um alvo, a dama perde mobilidade e agora sim F5 pode ser jogado. Bizarro! A defesa perfeita! Peão toma, bispo toma e agora torre de A em 1 segue trazendo as peças, mas agora bispo D4 com cheque, joga aqui o bispo para casa de F2 e bispo B5 começa a colocar pressão nesse peão que virou um alvo. Temos aqui dama em F3 e agora bispo por B2 imediatamente recupera material. A partida poderia seguir com o bispo por C5 aqui, seria um bom lance, capturando mais um peão, atacando a torre, provavelmente seguiria com bispo cheque, e aqui poderia ter as trocas, enfim, a partida poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados, as pretas já estão recuperando material aqui em D3, e com igualdade, né? Mas a partida seguiu com o lance torre B1, que parece muito bom, atacando duas peças. Só que não, porque o EI preparou uma cilada violenta. O EI segue com o lance dama por peão. Uou! E não dá tempo de tomar o bispo porque tá caindo a torre com cheque mate, com o dedo na cara. Por isso a partida seguiu com dama toma. Bispo toma e mais uma vez, se torre por B2 aqui, tá vindo torre por F4. Parece até mentira, né? Não, é mentira, é um pouco de mentira. Vamos ver como é que... Aliás, seguiu isso daqui na partida. Seguiu torre toma e bispo toma, que é o mais natural, né? Agora, o lance mentiroso aqui é esse aqui, ó. Bispo por torre por F4 e pretas estão melhores, com uma peça a menos aqui. É isso? Tá uma peça a menos ou não? Tá uma peça a menos. 2, 4, 5, 2, 3... Uma peça a menos por 2 peões. Os computadores falam que as pretas estão melhores aqui. Porque tem torre por G4 aqui com cheque, bispo por F1. Vai recuperar aqui o material e ficar com um peão a mais, é isso? 2 peões a mais, não, é uma torre por 2 peças com 2 peões a mais. Difícil, né? É bem difícil essa avaliação de que isso daqui seria bom. E mesmo assim é muito complicado, é coisa de computador aqui. Por isso o lance mais natural é bispo por cavalo. O computador reclama desse lance porque ele fala, não é possível que você não consegue ver 45 lances à frente. E nós não conseguimos. Bispo por C5 foi jogado pelo Sindarov. Torre atacada, vem para a coluna C, ataca o bispo. E agora bispo D4. E aqui, galera, é agressão pura. Torre C4, bispo atacado, sai. Torre D8, ganha atividade. H3 e agora torre D3 ataca o peão. Torre B3 faz a proteção, mas agora outra torre invade aqui para C2, a casa de G2. Tem o tema do moinho de vento. Torre por torre, exclama, que lance do Sindarov, porque ele permite o moinho de vento. E agora temos o lance rei H1 e agora a torre por G4. E esse lance vem com cheque, mantém a torre aqui atacada. E por isso torre cobrindo aqui em F3 é o melhor lance. E agora o que fazer aqui, né? Claro, torre G3 aqui é o único lance da posição. Você não vai tomar aqui essa torre e ficar com uma torre atacada e uma peça a menos. Por isso torre G3 foi jogado. Que sequência genial do chinês. Porque agora não tem defesa. Aqui vai recuperar material. Por isso rei H2 foi jogado, mas agora torre toma e bispo toma. E a gente cai num final onde as pretas, um final em que as pretas têm um peão a mais, mas são bispos de cores opostas. Bispo de cores opostas sem as peças pesadas tem caráter de empate, né? Vamos ver aqui, ainda tem uma lutazinha aqui, ó. Como é que segura ali aquele peão? Vamos ver a técnica aqui dos jogadores, né? Mas o Sindarov, ele consegue parar aquele peão certinho e com o bispo ele defender os dele ou atacar o do adversário, se tomar uma troca aqui. Isso daqui é uma fortaleza eterna e o rei nunca ninguém consegue tirar ele dessa casa também. E, portanto, a gente tem aqui um empate, né? Uma partida com 99% de precisão para os dois jogadores. Uma partida de 50 lances com 99% de precisão, isso é alto nível, galera. Isso aqui é alto nível de xadrez, é bizarro. Esse torneio é muito forte, né? É isso que precisa fazer para entrar num torneio de candidatos. Isso que você tem que fazer de maneira consistente, né? É um negócio muito difícil realmente. Um nível altíssimo a gente vai acompanhando aqui na Copa do Mundo. Essa final, portanto, terminou empatada. Na próxima rodada, quem ganhar é o campeão do torneio. Se empatar de novo, no outro dia teremos os tie breaks.
Tá bom, galera? E é isso, a gente segue acompanhando as emoções aqui da Copa do Mundo 2025. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!